Tiago, o menor, a fé em ação. Graça e paz. Hoje vamos explorar a história do apóstolo Tiago, filho de Alfeu, uma figura muitas vezes esquecida, mas de imensa importância no cristianismo. Quem foi esse homem que seguiu Jesus e fez parte dos 12 discípulos? Qual foi o seu papel na igreja primitiva e como ele encontrou o fim de sua vida? Neste vídeo responderemos a essas e outras perguntas, fundamentando-nos nas escrituras sagradas e em registros históricos. Vamos também nos aprofundar nas tradições e lendas que envolvem Tiago, muitas vezes chamado de Tiago Menor, para distingui-lo de outro apóstolo com o mesmo nome, Tiago, filho de Zebedeu, também conhecido como Tiago Maior. Convido você a acompanhar conosco essa jornada pela vida de um dos apóstolos menos conhecidos, mas cujas contribuições para o cristianismo são inestimáveis. Através dessa história, aprenderemos mais sobre a fé, o ministério e o testemunho de Tiago, filho de Alfeu. Antes de começarmos, gostaria de pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se você está gostando dos vídeos que compartilhamos aqui e deseja acompanhar mais conteúdos inspiradores como este, por favor, inscreva-se no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mensagens edificantes e de qualidade para vocês. Tiago, filho de Alfeu, foi um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus para segui-lo e aprender diretamente com ele. Nos evangelhos, ele é sempre listado em 9º lugar entre os apóstolos, como vemos em Mateus 10:3, Marcos 3:18, Lucas 6:15 e Atos 1:13. A tradição cristã o identifica como irmão do Senhor, mencionando-o na carta de Paulo aos Gálatas, Gálatas 1:19, como uma das colunas da igreja em Jerusalém, ao lado de Pedro e João. Entretanto, existe uma discussão entre os estudiosos sobre a relação familiar de Tiago com Jesus. Alguns acreditam que Tiago poderia ser primo de Jesus por parte de mãe, sendo Alfeu o mesmo que Cleofas, marido de Maria, irmã de Maria, mãe de Jesus. Outra teoria sugere que Alfeu poderia ter sido o segundo marido de Maria, após a morte de José, fazendo de Tiago um meio-irmão de Jesus. Apesar de essas questões familiares não serem completamente esclarecidas, o que sabemos é que Tiago desempenhou um papel crucial na liderança da igreja primitiva. Embora os evangelhos não registrem palavras ou ações específicas de Tiago, filho de Alfeu, é provável que ele tenha acompanhado Jesus em muitos momentos importantes de seu ministério, incluindo milagres, ensinamentos e a grande comissão para pregar o evangelho. Depois da ascensão de Cristo, ele se uniu aos outros apóstolos no cenáculo, aguardando o derramamento do Espírito Santo, como descrito em Atos 1, 13 e 14. A tradição sugere que Tiago pregou o evangelho na Palestina e no Egito, onde teria sido martirizado, possivelmente amarrado a uma cruz e apedrejado até a morte. O que podemos aprender com a vida e o testemunho de Tiago, filho de Alfeu? Embora ele não tenha sido uma figura de destaque entre os apóstolos, sua fidelidade a Jesus foi inabalável. Ele não procurou reconhecimento ou poder, mas serviu a igreja com humildade e devoção, até o ponto de sacrificar sua vida pelo Evangelho. Tiago nos inspira a viver uma fé genuína e a seguir o exemplo de Cristo em todas as circunstâncias, lembrando-nos de que a verdadeira grandeza diante de Deus não está na fama ou no reconhecimento humano, mas na obediência e na fidelidade. A história de Tiago, filho de Alfeu, é uma poderosa lembrança de que Deus valoriza a fidelidade acima de tudo. Ele nos desafia a sermos testemunhas corajosas do Evangelho, independentemente das dificuldades e das perseguições que possamos enfrentar. Tiago
é um exemplo de um servo fiel, que mesmo sem buscar glória ou reconhecimento, deixou um legado duradouro na história do cristianismo. Que possamos seguir seu exemplo, servindo a Deus com todo o nosso coração e confiando em suas promessas. Ele compreendia que as obras, embora não sejam o meio de salvação, são o fruto natural de uma vida transformada pela graça, como ensinado em Efésios 2, 8, 10. Tiago enfatiza essa relação em sua carta ao oferecer conselhos práticos sobre a vivência cristã. Ele ensina que devemos ser rápidos para ouvir, tardios para falar e tardios para nos irar, pois a ira humana não promove a justiça de Deus. Tiago 1, 19 e 20. Para ele, o verdadeiro cristão não deve apenas ouvir a palavra, mas colocá-la em prática, evitando assim enganar a si mesmo. Tiago também aborda a importância de tratar as pessoas com igualdade, sem fazer acepção de pessoas. Tiago 2, 1, 5. Lembrando que Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino. Além disso, ele enfatiza a necessidade de controlar a língua. Tiago 3, 1, 12, que pode ser tanto um instrumento de bênção quanto de maldição. O apóstolo nos orienta a buscar a sabedoria que vem do alto, descrita como pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Tiago 3, 13 e 18. Tiago também exorta os cristãos a se submeterem a Deus e resistirem ao diabo. Tiago 4, 7. Destacando que Deus dá graça aos humildes. Tiago 4, 6. Ele adverte contra o julgamento entre os irmãos. Tiago 4, 11 e 12. Lembrando que há um único legislador e juiz. Tiago ainda aconselha a não se gabar das riquezas ou dos planos, pois tudo é incerto e passageiro. Tiago 4, 13 e 17. Ele encoraja os fiéis a suportarem as aflições com paciência e oração. Tiago 5, 7 e 18. Confiando no Senhor, que é cheio de compaixão e misericórdia. Entre as lições de Tiago, destaca-se sua fidelidade a Jesus. Ele acompanhou Jesus desde o início de seu ministério, testemunhando milagres, ensinamentos, paixão, morte e ressurreição. Mesmo diante das perseguições, Tiago permaneceu fiel até ser martirizado por ordem do rei Herodes Agripa por volta do ano 44 d.C., tornando-se o primeiro apóstolo a dar a vida por Cristo. Sua humildade também é notável. Tiago não buscou destaque ou glória humana, mas serviu a Jesus e à igreja com simplicidade e dedicação. Embora Tiago não tenha deixado escritos ou fundado comunidades, seu exemplo de amor e obediência a Deus permanece vivo. Ele não se importou em ser chamado de menor, pois entendia que no reino de Deus o maior é aquele que se faz servo de todos. Sua comunhão com os outros apóstolos também é digna de nota. Tiago participou ativamente do núcleo da igreja primitiva, incluindo o Concílio de Jerusalém, que discutiu a questão da circuncisão dos gentios convertidos e esteve presente no cenáculo no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. Tiago viveu em harmonia e comunhão com seus irmãos na fé, compartilhando os mesmos ideais e valores. Ele foi um homem de Deus que amou e serviu a Jesus até o fim. Seu legado de fé, coragem e santidade continua a inspirar cristãos até hoje. Que o exemplo de Tiago nos motive a seguir Jesus com fidelidade, humildade e comunhão com nossos irmãos. Ao encerrarmos este vídeo sobre a vida do apóstolo Tiago, filho de Alfeu, vimos quem ele era, como foi chamado por Jesus e os momentos mais importantes de sua vida e ministério. Exploramos as tradições e especulações sobre sua origem e destino, e como ele nos deixou um legado de fé e serviço. Apesar de ser um dos 12 discípulos de Jesus, Tiago não se destacou por suas obras ou palavras, mas por sua humildade e obediência. Ele não se preocupava com as coisas deste mundo, mas com as coisas do alto. Fiel ao seu chamado, Tiago serviu ao reino de Deus com amor e dedicação.
ensinando-nos a valorizar nossa vocação e a cumprir nosso propósito com coragem e fidelidade. No próximo episódio, exploraremos a história de Simão, o Zelote, outro apóstolo de Jesus que também tem muito a nos ensinar. Simão foi um dos líderes da resistência judaica contra os romanos, mas depois se tornou um seguidor de Jesus e pregador do Evangelho. Ele nos mostra como devemos mudar nossa mentalidade e nosso coração para seguir a Cristo. Não perca! Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso nos ajuda a continuar produzindo vídeos de qualidade para você. Obrigado pela sua audiência e apoio.